O Centro Esportivo Alagoano encara o América de Natal fora de casa, válida pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. E só uma combinação muito grande de resultados tira essa classificação do Azulão do Mutange, mas é preciso ter cuidado. Tá no ar mais um pré-jogo, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo, todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto! Agora vamos falar desse confronto entre América e CSA, que tem um pequeno tabu, né? Não tiveram tantos jogos assim, desde a última vitória do CSA, mas a última vitória aconteceu em 2010, no Nordestão, tá? Na primeira fase, né, do Nordestão de 2010 foi a última vitória do CSA. De lá pra cá tiveram 2 jogos apenas, né? Teve o 0-0, né, pela pré-copa do Nordeste, em que o CSA passou, e em 2023, o CSA perdeu para o América dentro do estádio Rei Pelé, né, pela Série C. Então não teve muitos confrontos de lá para cá, mas existe um pequeno tabu, né? E esse time do Igor Magalhães vem conseguindo quebrar alguns tabus aí no decorrer do ano. Quem sabe, né, não acontece mais um, tá? Mas essa última rodada tem fatos interessantes, porque agora o grupo B, que é o grupo do CSA e do América, é um grupo que pode escolher o adversário. Sim, porque é a primeira vez onde eu vejo que as pessoas, né, pelo menos a torcida em geral, é óbvio que dentro dos clubes o pensamento é outro, mas que os torcedores não querem que o seu time passe em primeiro do grupo. É a primeira vez que isso acontece, porque caso você passe em primeiro, você pegaria o Fortaleza. E quem passar em segundo, que é o caso do CSA hoje, né, pegaria o Ferroviário dentro de casa, e a próxima fase é jogo único. Então tá todo mundo aí em busca, talvez, dessa segunda colocação. O que, de novo, é um absurdo por 2 motivos. Uma, porque tá todo mundo desmerecendo o Ferroviário mesmo, mas de fato, você tem aí Vitória, Sport, Fortaleza, o Ferroviário seria o adversário mais acessível, entre aspas, mas isso não quer dizer absolutamente nada, né? O importante aqui é passar, independente de qual seja a colocação. Agora, passando entre os 2 primeiros, você tem a vantagem de fazer o próximo confronto em casa. É jogo único. Então, facilita mais aí a vida, né? Mesmo pegando um adversário difícil, qual for o adversário, né? Pelo menos você não tem aí essa logística de ter que precisar viajar. Então, já facilita um pouco as coisas. Mas vocês veem que tá um grupo muito embolado, mas o CSA pode terminar, inclusive, em primeiro, tá? Basta vencer, né? Vencer o América lá. Não é uma tarefa fácil. A gente já vai falar aqui do adversário do CSA, né? Do América. Eu tava assistindo. Inclusive, esse vídeo tá saindo um pouco mais tarde, porque eu estava assistindo o jogo contra o Souza, né, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Confesso que não estava acompanhando o América, mas eu parei para dar uma estudada aí no adversário do CSA para trazer aqui para vocês. Então, o CSA vencendo e o Bahia perdendo para o Náutico, teria que ser compensado aí no saldo de gols, mas o CSA poderia sim chegar aí à primeira colocação. Uma vitória garante classificação, um empate deixa muito próximo, né? Teria que o Náutico vencer muito bem o Bahia para conseguir tirar essa diferença do saldo de gols, né? O CSA tem um saldo de 6 gols e o Náutico de -2. Não é uma tarefa tão simples assim. Um empate já praticamente garante o CSA aí na próxima fase. E uma derrota, né? Você tem que ver de quanto é que você vai perder. Aí, uma derrota pode ser que tire o CSA dessa classificação. Mas, assim, teria que ser uma combinação de resultados muito grande. O CSA realmente perder, ter uma derrota realmente acachapante, coisa que o time do Igor Magalhães não sofre. Vocês podem ver o histórico do CSA. Não acontece do CSA perder de muitos gols. E dificilmente o CSA sai em branco, né? Dificilmente o CSA sai sem marcar gol algum. Passou aí um período sem marcar, mas no jogo passado já meteu 3 no São Bernardo. Então, assim, não é uma tarefa tão simples assim para o CSA perder essa classificação. Realmente teria que ter uma combinação de resultados
muito grande e aí realmente não era para o CSA passar de jeito nenhum, né? Não mereceria passar de jeito nenhum. Mas a gente acredita que vai dar tudo certo, né? E o CSA amanhã consegue essa classificação. Aí tem que ver em qual colocação o CSA passaria, né? Uma vitória, como eu já disse, pode deixar o CSA na primeira colocação, mas fato, a gente não pode tampar o sol com a peneira, né? Hoje o adversário mais acessível do grupo A é realmente o Ferroviário. Mas, de novo, não tem que escolher adversário, é ganhar o jogo e se passar em primeiro, passou, né? E se o Bahia ganhar o jogo dele, tudo certo, o CSA permanece onde tá, enfim. Mas é garantir aí uma das primeiras colocações para você conseguir jogar a próxima fase em casa. Mas quando a gente pega a última escalação do América, veio com Renan Bragança, Ricardo Luiz, Lucas Rodrigues, Heitor e Davi Gabriel. E aí no meio você tem Ferreira, Souza, que eu vejo como a cabeça pensante, né, desse time, Alexandre Aruá e Dudu, Herbert e Salatiel. Eu coloquei aqui as peças dispostas dessa forma, mas não se apeguem a isso não, tá? Porque uma das características que eu pesquei, né, que eu identifiquei aí no jogo, pelo menos contra o Souza, foi um time muito móvel. Não é um time, o América não é um time engessado. O técnico Moacir Júnior tem um time muito bem organizado em mãos. Então, isso daqui não é algo engessado, porque você vai ver o Souza com muita liberdade para passear pelo campo, né? O Dudu também tem uma certa liberdade. O Alexandre Aruá, né? Quando o time tem a bola, ele aparece aqui. Inclusive, um dos gols foi um gol de pênalti. O Alexandre Aruá sofre o pênalti pisando na área. Então, é um time que quando não tem a bola, duas linhas de quatro normalmente, mas quando tem ela, você tem uma atuação muito grande aqui do Ricardo Luiz, né? Ele aproveita muito aí os corredores, os zagueiros abrindo na saída de bola. Você tem sempre o apoio aí de um dos volantes para ajudar nessa construção, seja o Ferreira, geralmente era o Souza. Ele me parece ser a cabeça pensante desse time. Eu ouvi aí algumas informações que o Souza não jogaria essa partida contra o CSA. Confesso que não olhei, mas se não jogar, é uma perda muito grande para a equipe do América. Eu vejo ele como uma peça fundamental aí nessa equipe, mas como eu já disse, é uma equipe muito organizada e aí você tem muita liberdade aí dos seus jogadores para criar alternativas. Como eu falei, não é um time engessado. Em algumas situações você viu o time jogando de um lado e essa bola era invertida para encontrar o lateral Ricardo Luz do lado oposto. Vai ser sim um confronto difícil para o CSA contra uma grande equipe, uma equipe muito organizada e muito bem treinada, tá? Sem a bola, muito bem postado ali nas suas duas linhas de quatro e eu não acredito num América jogando todo atrás, retrancado, esperando o CSA dentro de casa. Enfim, o Centro Esportivo Alagoano, aqui eu coloquei, né, uma base que é basicamente o que jogou no último jogo. Gabriel Félix, Ramon Islan e aqui a volta do Betão, Enzo, Camacho, Nicola, Silas e aí no ataque Cachoeira, Baianinho e Thiago Marques, né? Óbvio que o Igor, ele muda bastante aí. Ele não tem medo de mudar, né? Se ele precisar mudar, se ele entender que o adversário pede um sistema diferente, né, ou uma característica diferente aí dos seus jogadores, ele não tem problema nenhum em mudar peças. Mas aqui eu deixei uma base, né, do time que jogou a última partida, né? De novo, bola de segurança do Igor, os três volantes, né? Mas você tem aí a velocidade dos seus extremos, fora que o Cachoeira muitas vezes joga por dentro, também tem característica de jogar por dentro. A surpresa é quando o Cachoeira realmente fica preso aqui a uma ponta. Então, tem muita liberdade e assim como o América, o CSA movimenta bastante aí os seus homens da frente, né, para criar situações aí, mecanismos para conseguir agredir o time adversário. É promessa de um jogão, tá? Pelo que eu vi aí do América, eu vi uma equipe muito organizada, como eu já falei, contra um time que também é muito organizado, como é o CSA. Então vai ser um duelo interessante e realmente decisivo, né? Uma partida grande, como a Copa do Nordeste merece. Agora, infelizmente, existe essa questão aí da tabela. Um absurdo você ter um grupo A já definido há 2 meses atrás e o grupo B agora tendo a possibilidade de escolher adversário.
E aqui eu não me refiro nem ao CSA em si, é a competição mesmo. A Copa do Nordeste acaba perdendo força, porque muitas vezes eu ia conversar com torcedores e eles nem lembravam mais que existia ainda a Copa do Nordeste, né, que o CSA ainda estava jogando, que essa competição ainda estava acontecendo, porque isso tira da cabeça do torcedor médio. Ele começa a olhar a Série C, ele começa a olhar a Copa do Brasil, mais uma bola fora da CBF. Eu espero sinceramente que isso não aconteça de novo, mas agora não tem o que fazer, seguir o jogo, né? Dançar conforme a música. Esperamos que o CSA consiga aí a classificação. Só depende dele. E mesmo sem depender dele, ainda depende muito dos outros para ele perder a classificação. Mas é como eu disse, é jogar sério, jogar firme e realmente com força máxima, né, e carga total, até porque o próximo jogo da Série C ainda vai ter um tempinho bacana aí pro CSA se recuperar, então não tem essa proximidade aí entre uma data e outra. O CSA pode sim focar aí todas as suas atenções à Copa do Nordeste, que é muito importante e que vai trazer mais dinheiro também aos cofres do clube. Tá? Sobre as novas contratações, o Matias Cavaleiro ele não viajou, tá? Não tenho maiores informações ainda, mas depois, óbvio, vou passar aqui para vocês. Mas viajou o Luciano Naninho e o Diogo Batista, né? Há aí também essa possibilidade, né, do Diogo vir como titular na lateral direita, porque não? Já tá treinando aí há um tempinho no CSA, né? Já estão regularizados e aí fica a cargo do técnico Igor Magalhães se vai utilizar ou não. Inclusive, não deu tempo de fazer o raio-x do Luciano Naninho. E aí eu queria até saber de vocês também, dá para fazer um raio-x posterior, né? Se ele estrear amanhã, o torcedor já vai ter aí uma primeira impressão, né, do jogador já com a camisa do CSA. A gente pode fazer um raio-x diferente, né, trazendo aqui características, analisando e também colocando o que ele porventura jogar no jogo de amanhã contra o América. O que é que vocês acham? É uma ideia diferente aí. A gente não deixaria de fazer o raio-x do Luciano Naninho, né? E teria uma pegada diferente também. Eu acho que seria interessante. Mas deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham aí dessa ideia. Deixa aqui também a opinião de vocês, né? Sobre a equipe do América, do CSA, da Copa do Nordeste. Enfim, você não viajou, né, para assistir esse jogo lá em Natal, né? Você vai poder assistir essa partida, esse jogão de bola pelo Premiere. Então é isso, meu povo. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.